Bom dia a todos, boa tarde para quem está no Brasil, bom dia para quem está fora. Walter, pediria para você fazer um sinal de mão para me confirmar que você está me escutando. Obrigado. Obrigado por ter se juntado. Esse é o primeiro webinário que a gente faz com a presença não somente dos planejadores, mas também dos seus clientes. Fico muito contente, temos mais de 100 pessoas conectadas e a gente vai começar na hora. Pediria atenção a vocês às regras que a gente colocou aqui na frente de vocês para que a gente possa identificar vocês e ter uma participação de todos o mais fluida possível. Tá? Queria começar apresentando o time de executivos que está me acompanhando hoje aqui nesse webinário. Walter Polis, meu sócio, head da academia, que vai apresentar uma parte relevante desse webinário para vocês. Mas também tem no chat e atrás do webinário a Camila Requena, que é a nossa sócia e head de toda a parte legal e regulatória da companhia. Ela pode ser acessada através do chat. Também o Alessandro Cangianelli, nosso sócio, responsável por toda a área de operações, toda a parte de movimentação e de cadastro. Também está no chat acompanhando a gente e pode ajudar vocês em qualquer dúvida. E o Patrick Pérez, nosso head de toda a parte de tecnologia e informação, que, entre outras coisas, colocou essa plataforma no ar. Qualquer pergunta que vocês tenham a fazer que possa ser mais trabalhada, eu vou pedir sempre para que o nosso time de executivos abra, eles têm como fazer isso com tecnologia, um chat paralelo, e a gente pode ter, na verdade, várias sub-reuniões acontecendo ao mesmo tempo, enquanto que a principal começa e continua aqui dentro desse chat. Tá? Deixa eu ver. Sim. Walter, eu preciso do acesso para passar as páginas da... consegui, obrigado. Bom, basicamente eu sou o principal executivo da casa, o fundador, junto com Camila, e Walter é nosso sócio, head da academia. Ele vai apresentar toda a parte de finanças pessoais, investimentos propriamente dito, e eu vou mergulhar um pouco mais nesse momento para tentar entregar a vocês uma palavra de conforto nesse tempo de incerteza. Isso que recobre essa nossa apresentação hoje. Tá? A FIDUC, desde a fundação, ela tem como objetivo prover liberdade financeira para os seus clientes e para os seus planejadores financeiros. Tá? A partir do princípio que esse é um projeto de longo prazo, o que a gente fez desde o primeiro momento foi se juntar ao que tinha de melhor no mercado. Tá? São os melhores sócios, os melhores planejadores que a gente podia ter dentro dessa rede de planejadores. Todos eles são sócios da companhia, já são mais de uma centena, a maior parte deles de alguma forma ligada hoje a esse evento. Os melhores parceiros, e quando eu digo parceiros, são os melhores administradores e custodiantes, o maior do Brasil, Bradesco, nossa firma de auditoria é a Pricewaterhouse, que é uma das maiores do mundo, nossos comitês de investimento são os maiores comitês de investimento dos maiores family offices do Brasil. Tudo aquilo que a gente fez foi sempre tentar botar o que havia de AAA de melhor desde o primeiro momento. É um bom motivo para isso, né? Um bom ecossistema atrai os melhores clientes também. Tá? E a partir disso, a gente tem um cenário hoje com muita incerteza, e a gente vai mostrar para vocês porque, apesar de estarmos razoavelmente preocupados com tudo que está acontecendo, nós estamos confiantes em relação àquilo que a gente fez e o que a gente está atravessando. Tá? Crises. A gente sabia desde sempre que havia uma crise que ia chegar. Isso tem um bom motivo. Tá? Não porque a gente tem a bola de cristal. Tá? Mas se o teu projeto é um projeto de longo prazo, tá? A única certeza que você tem que ter é que vai haver uma grande crise. A gente não sabia quando,
A gente não sabia quão forte, nem de onde ela ia vir. Mas uma crise está no nosso cenário desde o primeiro dia. Isso explica a razão dessa excelência de parcerias que a gente teve num primeiro momento e que continua ao nosso lado. Tá? Essa crise, porém, tem uma diferença fundamental. E essa diferença não estava na concepção das crises passadas, as duas últimas, por exemplo, 2008, 2001. Essa crise tem uma percepção de risco de morte por parte dos nossos clientes. Tá? E ninguém no Brasil realmente tinha medo de morrer de atentado terrorista em 2001, nem achava que a crise do subprime americano em 2008 ia fundamentalmente alterar a sua qualidade do ativo imobiliário no Brasil. Tá? Com a mudança dessa característica de crise, a incorporação de emoção, a tomada de decisão por parte dos nossos clientes faz dessa crise uma crise muito mais perversa. Tá? Decisões mais emocionais levam a resultados muito piores. Isso fica muito claro quando a gente vê essa gigantesca volatilidade nos mercados hoje em dia. Tá? O nosso trabalho aqui, particularmente o trabalho dos nossos planejadores, dos nossos sócios que são seus planejadores, é o trabalho de retirar emoção do processo de tomada de decisão. E a gente vai falar um pouco sobre isso ao longo dessa apresentação. Qual o cenário que a gente enxerga hoje e, na sequência, como a gente se preparou para isso lá atrás? Tá? Nos campos das incertezas, nós temos duas grandes características. Tá? A intensidade dessa crise pelo qual a gente está passando, o quão grave é essa doença no sentido de contaminação ao longo da população mundial, especificamente em relação ao Brasil, tá? E o tempo de duração dessa crise. Tá? Essas são as duas principais incertezas. A certeza que nós temos é que essa crise vai passar. Essa crise vai passar por um bom motivo. Tá? Porque ela está formando um monte de oportunidades. Tá? É fácil entender que ativos brasileiros de qualidade, Renner, VEG, ações, empresas que têm a qualidade de administração estão 30%, 40% mais barato hoje do que estavam há 3 semanas ou um mês atrás. Tá? Essas são as oportunidades em investimentos. A gente vai estudar, inclusive, oportunidades em finanças pessoais. Eu quero falar um pouco com vocês agora sobre como nós estamos enfrentando essa crise e o que a gente preparou lá atrás que faz com que a gente consiga entregar para vocês uma palavra-chave: segurança. Nós temos processos. Tá? E processo é a forma certa de responder a essa crise. Os processos foram pensados justamente para momentos como esses. Não adianta, nesse momento, nós pensarmos em respostas assertivas para perguntas específicas. Tá? O que a gente precisa fazer nessa hora é voltar para o processo. Qual o processo de tomada de investimento? Qual o processo de custódia? Qual o processo de segurança? Qual o processo de finanças pessoais? Qual o processo de treinamento? Qual o processo de entrar em contato com o cliente? Tudo isso são processos. E esses processos foram pensados para isso agora. Processos também revelam os valores e a forma como a Fiducia age em momentos de estresse. Eles contam muito sobre a gente. De certa forma, eu estar aqui hoje falando com vocês é um sinal claro disso. Vou tirar meus óculos, que eu percebi agora que ele causa um certo brilho. Tá? Para fechar essa questão do processo, os processos estão nos valores da companhia: transparência, alinhamento ao cliente, fiduciário. Tudo isso foi parte da concepção da companhia. Eu vou falar agora um pouco com vocês sobre riscos. E para falar sobre riscos com vocês, eu vou convidar o Walter para pilotar essa parte da reunião. Eu vou ficar aqui, vou mutar meu microfone e vou chamar o Walter. Walter, pilota essa parte para a gente, por favor.
Deixa comigo. Boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês. Eu tenho o Pedro muito pouco, eu de vez em quando tenho contato com alguns de vocês como clientes, então é um prazer bater esse papo e mostrar o que a gente tem feito para realmente passar segurança e entregar o que a gente tem de melhor. E aí, para isso, acho que vale a pena a gente entender um pouquinho o que é risco, né? Porque, como o Pedro falou, essa é uma crise que tem um fator emocional muito grande, né? Ela traz, poxa, as pessoas ficam com medo de morrer. E aí, a análise e o entendimento de risco podem não ser os mais corretos, e eles podem trazer um prejuízo grande. Então, eu queria só que todo mundo entendesse que quando a gente fala de risco, né, ou de medo, segurança com relação a investimentos, existem dois grandes grupos de risco. Um deles, que é o que todo mundo tem na cabeça, ou quase todo mundo tem na cabeça, quando a gente fala de risco, é esse aqui na esquerda da sua tela, que é se o investimento está lá, vai um pouquinho para lá, vai um pouquinho para lá, e de repente ele vai a zero, some. Esse é o risco de calote ou de falência, e ele traz perda permanente de capital. E esse é o que normalmente as pessoas têm medo mesmo. E tem razão de ter medo quando esse risco existe, né? Porque pensou, você pôs o dinheiro lá e aí, sei lá, o banco, a empresa para quem você emprestou o dinheiro fica insolvente, né? Vem a falência. E aí realmente você toma um calote e o seu dinheiro some. Agora, tem um outro risco que, se é que a gente pode chamá-lo assim também, que é diferente, que é esse da sua direita da tela. Ele reside na oscilação dos preços daqueles investimentos que você tem. E se você perceber, eles realmente oscilam muito. A gente chama isso de volatilidade. Mas eles oscilam porque todo dia tem um preço diferente. É muito parecido com, por exemplo, o preço do seu imóvel, se você tiver um imóvel, o preço dos imóveis em geral. O preço pode variar, mas o imóvel e o valor que ele tem continuam lá dentro, mesmo que o preço seja mais alto ou mais baixo. Isso também acontece com os investimentos, preponderantemente em renda variável, em ações. E esse risco é o que a gente tem visto hoje na Bolsa de Valores, uma grande oscilação, mas ela não deveria se confundir com calote, com perda permanente de capital. Então, quando o pessoal olha a Bolsa de Valores lá e fica olhando e vendo caiu 5%, 10%, 20%, a sensação é, isso vai zerar, eu vou perder todo o meu dinheiro. Mas esse risco não existe no mercado de ações quando você tem uma boa carteira, porque é só a oscilação daqueles preços. As empresas que o Pedro citou, por exemplo, elas não vão todas juntas à falência, não existe esse cenário. E essa divisão é importante para entender, porque quando a gente entende o risco, a gente também percebe oportunidades, né? E tem um desses riscos que, na verdade, é um bom risco. Você pode até achar estranho, poxa, bom, risco bom. Um deles é muito bom, que é o risco de volatilidade, que a gente nem chama de risco, a gente chama só de volatilidade, que é a variação do preço das coisas, dos investimentos que você tem ao longo do tempo. Tem um motivo importante para a gente chamar isso de bom risco, né? É porque o único jeito de você ganhar dinheiro no longo prazo é se você conseguir comprar R$1 por 50 centavos. E para que isso aconteça, os preços precisam variar. Porque quando eles variam, os gestores, esses super especializados, vão lá e compram reais por 50 centavos de real, que é só, né? Pode ser outros valores, assim. Mas essa é a chance de realmente ver o capital crescer no longo prazo. Então, a volatilidade é uma coisa que todo mundo deveria querer muito. Eu sei que a gente no Brasil não está acostumado com isso, porque a gente tem um histórico de juros muito altos e uma época na qual, se você deixasse o dinheiro só parado lá emprestado para o governo, já era suficiente para você ter um bom rendimento. Essa época acabou. Vocês viram, né? O juro está em 3 e qualquer coisa, 3,75 ao ano. Então, não dá para ganhar dinheiro daquele jeito que a gente ganhava antes. O único jeito é esse, que é o jeito que se ganha dinheiro com investimentos no mundo inteiro. Você precisa entender e aceitar que os preços oscilam. E quando você aceita isso, você percebe que, na verdade, cada vez que oscila, você tem uma oportunidade incrível para ganhar dinheiro. E os nossos gestores que operam tudo isso. Agora,
Para aumentar a segurança de todo mundo dentro dessa oscilação, para que a gente não tenha aquele risco de calote ou de falência, de ter escolhido alguns investimentos errados, a gente vai mostrar para vocês todo o processo que leva à segurança dos seus investimentos. E esse processo, a gente dá um nome para ele, é a tripla filtragem FIDUC. Por meio desse gráfico, você vai entender de forma simples como a gente faz para ter a maior segurança possível para os seus investimentos. Imagine todos os investimentos possíveis do mercado. Título do governo, título privado, ações, debênture, tudo que você imaginar. São muitas dezenas de milhares. E eles estão todos lá no mercado. O que a gente faz é uma tripla seleção. Como que funciona isso? Gestores, especialistas, grandes casas de gestão de investimentos no Brasil inteiro, selecionam a partir do mercado como um todo. Então, eles têm acesso a tudo e eles vão selecionando, escolhendo o que eles acham que são os melhores ativos disponíveis no mercado para montar, cada um, seus próprios fundos de investimento, das diversas classes de ativo. Mas essa já é uma grande primeira filtragem. Desculpe, porque de tudo que tem lá, só passa por esse primeiro filtro o que algum gestor profissional, casa de gestão profissional, validou. Então, esse já é um filtro incrivelmente bacana para a segurança. O segundo filtro que a gente tem aqui é que de todos esses fundos de investimento do mercado, cujos ativos já foram escolhidos por gestores especialistas, são selecionados pelos nossos comitês de investimento, pelos comitês de investimento da FIDUC, que, como o Pedro falou antes, são alguns dos maiores family offices do Brasil. Então, eles vão pegar todos os fundos do mercado e vão selecionar aqueles que eles realmente acham que fazem sentido, que são os melhores possíveis e que combinam dentro de uma carteira. Porque às vezes você tem uma coisa que é legal e outra coisa que é legal, mas quando você junta essas duas, não funciona. Então, um exemplo para comida. Você gosta muito de chocolate e você gosta muito de macarrão, para dar um exemplo esdrúxulo. Mas os dois juntos não combinam. É mais ou menos isso, com um grau de especificidade, de tecnicidade muito grande, que os comitês de investimento nossos da FIDUC fazem com todos os fundos do mercado. Então, eles vão buscar e eles realmente montam carteiras incríveis que buscam não apenas a segurança, mas também a rentabilidade. E o terceiro grau, o terceiro nível de filtro, a terceira filtragem, portanto, é nossa, é da FIDUC. A gente analisa continuamente essas filtragens e a gente valida tudo isso, principalmente para garantir um outro ponto, que é todas essas escolhas são isentas de conflito de interesse. Não existe um investimento que está colocado lá porque alguém ganha mais ou alguém ganha menos. Todos eles têm um único objetivo, é fazer você, nosso cliente, ter uma rentabilidade maior com a maior segurança possível. E só depois desses 3 filtros é que a gente disponibiliza os superfundos da FIDUC para vocês. Então, é muito além do que você encontra em um banco ou uma corretora. Esse nível de seleção de ativos, só os grandes family offices, que são grandes escritórios, normalmente para investidores muito, muito ricos, conseguem fazer. E a gente consegue fazer isso para os nossos clientes com o mesmo nível de qualidade e o mesmo nível de segurança. Só que aí a gente tirou os riscos do processo. A gente garantiu um nível máximo de segurança. Então, está tudo bem? Está tudo bem, mas ainda tem um risco para o qual você precisa prestar atenção. O risco é o das suas decisões. Cada vez que você, que é nosso cliente, toma uma decisão de investimento, aí existe um risco. E eu vou tentar te exemplificar isso. Como é que você pode tomar decisões melhores nesse momento? Bom, primeiro, precisa um entendimento interessante sobre os tipos de investimento que a gente tem. A gente fez um grande resumo aqui
Investimentos como no nosso superfundo de renda fixa, por exemplo, nós falamos de renda fixa como um todo, ele tem um objetivo quando você tem esse investimento. E esse objetivo não é ganhar um monte de dinheiro depois, ou render muito. Esse objetivo é ter liquidez. Sabe aquele dinheiro do dia a dia? Você deixa em renda fixa porque ele está seguro. Quando você precisar dele, ele está lá. Ele garante que você eventualmente não precise pegar crédito no banco, porque ele está lá. E essa é a sua reserva de segurança, né? Para que você tenha ali tranquilidade, ainda mais nesse momento no qual muita gente tem diminuição da renda, enfim, para que você possa usar essa reserva de emergência para você. É para isso que serve a renda fixa. Aliás, no mundo todo, né? Para compor uma carteira, essas são as principais funções. A classe de multimercado, né? A gente tem o superfundo de multimercado. Qual é a ideia dele? A ideia dele é que ele tenha um rendimento maior do que o da renda fixa, mas uma volatilidade, aquela oscilação, menor do que as ações. Por que isso? Porque ele serve como um anteparo. Ele é a última estratégia que você tem para não resgatar os valores da renda variável num momento que não seja propício. Então, é como se fosse ali uma comporta, sabe? Um fusível, aquela válvula de segurança que vai te dar mais dinheiro ao longo do tempo do que a renda fixa, tende a ser assim. Mas ele está lá, se você precisar, acabou a renda fixa, precisa de algum dinheiro, você acaba tirando do multimercado para não mexer na renda variável nos momentos que não são adequados. Já as ações, renda variável, né? Ações, para que serve esse investimento? Né? A gente tem o superfundo de ações. Este investimento é que serve para o crescimento do patrimônio no longo prazo. Ele vai ter muito mais oscilação e, portanto, muito mais oportunidades de comprar R$1 por 50 centavos. E é por isso que a renda variável no mundo todo serve para o crescimento de patrimônio, né? É assim que as pessoas fazem o patrimônio crescer no mundo todo. Mas algumas fazem o patrimônio crescer mais do que outras. E não necessariamente porque elas são melhores tecnicamente ou piores tecnicamente. Simplesmente por uma questão de comportamento. Eu estou vendo que tem aqui algumas perguntas no chat. O pessoal vai tratar disso com vocês em particular, tá? Esse gráfico, eu queria que, se você puder prestar atenção nesse gráfico, eu acho que ele vale muito a pena você dar uma olhada, porque ele resume em um único quadro o que faz as pessoas perderem dinheiro, ao invés de fazerem o patrimônio crescer no longo prazo. Lembra daquela curva de oscilação? Aquela curva de oscilação existe mesmo. E é bom que ela exista por causa da questão do R$1 por 50 centavos. No entanto, o que a gente vê no mercado é que a maior parte das pessoas, como não entende isso, tem o seguinte comportamento. Quando a curva está bacana, tipo no ano passado, que a renda variável rendeu, na média, 30 e poucos %, para os nossos clientes rendeu bem mais, mas na hora que subiu, aí você começa a ver notícia assim, bolsa bate recorde. Ganharam não sei quanto dinheiro na bolsa. Aí você viu no jornal, aí tem um vizinho que fala, aí alguém mais falou, só você, aquela sensação de que só você não ganhou dinheiro. Aí o que a maior parte das pessoas faz? Então agora eu vou investir em ações. E aí ela compra as ações, entra num fundo de renda variável nesse ponto que a gente mostrou aqui. Só que, como oscila, às vezes ela está para cima e às vezes ela está para baixo. E como a pessoa só entrou sem entender esse conceito, o que acontece é que no momento que cai, como a gente tem agora, ela vai ter a percepção de que esse risco não é o de oscilação, é aquele outro risco de perder tudo. E aí o que ela faz? Ela olha menos 5%, menos 10%, menos... vai acabar. Então eu fico com medo e vendo. E aí olha o que acontece. As pessoas compram caro e vendem barato. Se você repetir isso indefinidamente, você vai perder dinheiro indefinidamente. E toda vez, não se engane, toda vez que alguém compra uma ação, é porque alguém vendeu uma ação, né? Toda vez que alguém vendeu, é porque alguém compra. Então, enquanto a maior parte das pessoas, principalmente o investidor que quer fazer sozinho, ele tem esse comportamento da terra, comprando caro, vendendo barato, existe um gestor profissional que faz o movimento ao contrário. E é por isso que as pessoas que têm acompanhamento profissional
têm resultados melhores no longo prazo. Porque elas estão do outro lado, fazendo a coisa certa, porque elas entendem que oscilação não é risco de perder tudo, é uma oportunidade de se preparar para comprar as coisas baratas e, quando elas crescerem, perceber que ganham muito dinheiro. Esse gráfico eu acho bem bacana, não é meu particularmente, é de um planejador americano, mas eu acho sensacional para explicar isso, para que tenha funcionado para vocês. E aí, para não falar que sou eu que estou falando, eu peguei aqui 3 estudos internacionais. O primeiro deles é o da Morningstar. Morningstar é uma empresa reconhecidíssima nos Estados Unidos, que compila dados de todo o mercado, faz isso durante décadas. Eles fizeram um estudo e eles perceberam que os investidores que vendem em época de crise, na hora que você pega o retorno deles, na média, é 1,5% ao ano menor. Se você pega isso em 10, 20 ou 30 anos, né, que é o prazo pelo qual a gente investe durante a nossa vida, você vai ver que a diferença ou você vai ter um futuro tranquilo, você vai poder ter a sua liberdade financeira, ou você vai continuar correndo atrás. Porque essa diferença de 1,5% ao ano pode não parecer muito em um ano, verdade, mas faz essa conta para 30 anos, você vai descobrir que você perdeu quase metade do dinheiro. Então, esse é um estudo, vender na crise não é legal. Tem um outro estudo da CNBC, super reconhecida também pelas questões financeiras. E a conclusão de um dos estudos deles é o seguinte: embora possa parecer super contraintuitivo, para os investidores que entendem isso, né, que sabem que é para o longo prazo, compensa esperar. E eles chegaram, na verdade, num número muito parecido com 1,5% ao ano. Realmente compensa esperar. A diferença é enorme. E tem esse é o mais legal que eu acho. A Fidelity é uma enorme gestora americana. E um dia eles fizeram um estudo para falar, poxa, a gente tem tantos milhares de clientes, cada um tem as suas carteiras, vamos olhar qual o perfil de cliente que a gente tem que tem as melhores carteiras, as que renderam mais, né? E aí eles fizeram esse estudo. Sabe o que eles descobriram? Que os clientes que mais ganharam dinheiro com eles, que tinham as carteiras mais rentáveis, eram os clientes que tinham investido e tinham esquecido que tinham os investimentos lá. Então, você colocou o dinheiro e você não mexeu mais, esse é o cara que mais ganhou dinheiro. Quer saber qual foi o segundo perfil que mais ganhou dinheiro da Fidelity? Foram famílias em que alguém teve uma sucessão dos bens, né? E aí os bens ficaram no inventário. E tem família que resolve isso rápido, mas tem família que demora 10, 20 anos para resolver o inventário. Essas famílias que ficaram 10 ou 20 anos fazendo inventário, foi o segundo perfil que mais rendeu. Por quê? Porque eles também não mexeram. Então, o melhor jeito é você entregar esses investimentos para gestores profissionais, com alinhamento de interesses, num modelo que você entenda, e deixá-los trabalhar por muitos e muitos anos. A sua carteira sempre vai render mais. É assim que todos os multimilionários fazem. E esse é o modelo que a gente traz para você, para todo mundo, que nunca esteve disponível para o Brasil, para a maior parte da população. Mas agora está. E esse processo que eu mostrei para vocês, que é comprovado por todos os estudos internacionais, separa os investidores em 2 tipos. Aquele que quer fazer sozinho, que acha que tem a hora de comprar e a hora de vender, e esse é esse cara que perde o dinheiro. E o outro que esqueceu, deixou para lá, deixou para os gestores fazerem. E aí, na hora que ele vai olhar que ele vai precisar, isso, sei lá quantos anos depois, ele vai ter uma grata surpresa, porque ele ganhou mais dinheiro do que todo mundo. E aí eu queria ressaltar nesse momento a importância do seu planejador fiducia. De ter alguém ao lado explicando essas coisas, te lembrando dessas coisas e fazendo com que você possa se preocupar com o que realmente importa. Tem esse desenho também, eu acho muito, muito bacana para você entender. Tem coisas que importam e tem coisas que você controla. Você só deveria focar nas que importam e você controla. Por exemplo, adianta você ficar preocupado e ficar olhando o movimento da bolsa? Ele importa.
mas você não controla. Então, para que fazer isso? Focar nas coisas que você controla. Aí você vai ter um resultado melhor. Aliás, Pedro falou do nosso ecossistema no começo. A gente fez exatamente isso. Quem é a pessoa que é a melhor possível para estar ao seu lado? É o seu planejador FIDUC. Então, esse é o papel dele. Qual é a melhor pessoa ou pessoas para cuidar dos investimentos? São os comitês de investimento, os gestores profissionais. Eles têm expertise, ferramentas, poder de barganha, realmente sabem o que estão fazendo. Então, a gente colocou cada ator no lugar em que ele rende mais, como se a gente fosse o técnico de um time e a gente tivesse o especialista em cada lugar, cada um desempenhando a sua função da melhor forma possível. Colocar o quarto zagueiro de centroavante não vai funcionar muito bem. E para você, agora você tem mais tempo. Na média, isso é verdade, né? As pessoas hoje em dia têm mais tempo por causa dessa situação que a gente está vivendo. Então, se é o seu caso, se você tem mais tempo, priorize o que importa, o que você controla e também o que é urgente, ou seja, as suas finanças pessoais. Essas você controla. Essas são super importantes e também são urgentes nesse momento. Então, foque nas suas finanças pessoais e converse com o seu planejador FIDUC sobre isso, porque ele vai te explicar, cada vez com mais propriedade e com mais detalhes, o programa Dinheiro Inteligente da FIDUC, que é um programa de finanças pessoais que a gente tem para todos os clientes e que deixa claro para você qual é a sua situação atual e que te ajuda a reduzir os custos sem necessariamente abrir mão do seu estilo de vida. E nesse momento, no qual muitos de nós têm ali uma incerteza ou redução da renda, é um momento ideal para a gente rever as despesas, deixando ali aquilo que faz sentido para a gente, para que a gente não desperdice aquele caixa que a gente juntou e, eventualmente, num futuro breve, tenha que sacar da renda variável no momento ruim. Não é isso que a gente quer. Então, vamos focar no programa Dinheiro Inteligente. E aí sim, você vai ver que você está focando no que importa, no que realmente você controla com a ajuda de um profissional extremamente capacitado, que é o seu planejador FIDUC, e que está ao seu lado para isso. Agora, eu vou passar novamente a palavra para o Pedro, já me alonguei aqui um pouquinho, mas muito bom trazer essas ideias e dividir com vocês. Pedro, fica à vontade. Obrigado, Walter. Falar um pouco para vocês o que a gente está fazendo concretamente em relação a tudo aquilo que está acontecendo. De uma forma muito anglo-saxã, a gente é do partido de que transparência é fundamental e a gente tem que encarar os problemas de frente. O recado é, a crise é grave, tá? E vai demorar, mas a gente está preparado. A gente sempre esteve preparado para um modelo de crise como esse, tá? E ao mesmo tempo que ele é grave e vai demorar, é preciso entender que ela abre oportunidades. E ela abre oportunidades, para efeito dessa conversa que a gente está tendo, em dois grandes frontes. No fronte de finanças pessoais, ela abre bastantes oportunidades de redução de custo, de se aproveitar de movimentos de reprecificação de serviços, de produtos, que são parte daquilo que vocês consomem no dia a dia. Essas apropriações são importantes nesse momento, elas são relevantes, visto o tamanho dessa crise, e o melhor caminho para você executar isso na sua vida pessoal é através do seu planejador FIDUC, conversando com ele, trazendo ele para perto e deixando ele te ajudar a executar um plano como o que o Walter acabou de explicar para vocês. Mas também, essa crise traz oportunidade dentro da gestão de carteiras. E, nesse sentido, nossos comitês de investimentos trabalham agora incansavelmente buscando as melhores formas de se apropriarem das oportunidades de investimentos. Então, nesse momento, você que é nosso cliente tem dois times distintos trabalhando para a formação do seu patrimônio, buscando a sua liberdade financeira no longo prazo. Um time olhando incansavelmente como melhor gerir o controle das suas finanças pessoais, buscando redução de custo, e outro tipo de especialistas buscando quais são as melhores oportunidades para o seu patrimônio líquido, para os seus investimentos. Quarentena
não significa, na verdade, que vocês estão sozinhos, de forma alguma. E talvez a forma mais simples que eu tenha de mostrar isso para vocês é estar aqui, hoje, mostrando a cara, olhando para vocês e me dispondo. E Walter, a mesma coisa, todo o nosso time executivo, tem parte do comitê de investimento nesse grupo também, tem mais de 200 pessoas conectadas nesse momento, nesse webinário. É importante deixar bem claro que quarentena não é isolamento, quarentena é distanciamento físico. Nesse exato momento, vocês têm um grupo grande de gente, todos os seus planejadores, os executivos da FIDUC, os comitês, toda essa turma está ativamente trabalhando para o seu patrimônio. E mais importante, trabalhando para estar perto de você. A gente usa hoje de muita tecnologia para se aproximar de vocês. Eu não acredito que essa situação de distanciamento social vai durar por muito tempo, mas é importante saber que a gente está, nesse exato momento, tanto o seu planejador FIDUC quanto todos os executivos, nós estamos 100% operacionais, todos os módulos da casa funcionam, absolutamente todos os sistemas de proteção, compliance, sultabis estão absolutamente em dia. Eles já eram online antigamente, então isso, na verdade, não causou grandes estresses para a gente. Nós estamos abertos para novos negócios, clientes entram todos os dias na FIDUC, vêm entrando ao longo de todo esse período e, de certa forma, o nosso modelo de negócio é até mesmo antifrágil, ou seja, na verdade, a gente é mais procurado nesses momentos de crise do que nos momentos em que todo mundo ganha juntos. É muito fácil ajudar as pessoas quando está todo mundo ganhando. Na verdade, a gente sempre se dispôs a acompanhar vocês no longo prazo e é nesse momento de crise, mais do que nunca, que nós queremos estar ao lado de vocês. E quando eu digo nós, eu faço ênfase. É o seu planejador FIDUC com todo o time da FIDUC atrás dele, te apoiando e apoiando ele para conseguir os melhores resultados para você. Nosso foco sempre foi e continuará sendo acompanhar você, sempre na busca da sua liberdade financeira. Feita essa apresentação de cunho mais institucional para vocês, eu gostaria de abrir o chat para perguntas e respostas. Lembrando que eu não consigo provavelmente responder a todas as perguntas ao mesmo tempo. Eu sei agora, olhando o nosso sistema, que existem algumas conversas já laterais acontecendo com o time executivo. Espero que todo mundo esteja sendo atendido corretamente. E eu vou aproveitar, agradecer aqui a todos os planejadores da FIDUC que nos ajudaram a montar esse primeiro webinário em contato com seus clientes, de forma que a gente possa se apresentar e, de certa forma, revelar a todos a estrutura que está por trás de vocês. No dia a dia, o planejador que está na sua frente é a nossa cara, e a gente se orgulha muito dele. Então, não hesitem em procurá-lo, não hesitem em pedir informação, não hesitem nesse momento de incerteza, de pedir que alguém do corpo executivo participe de alguma reunião por algum critério mais técnico. Tá? Eu tenho uma pergunta do Abílio. Quanto tempo podemos pensar para essa crise para voltar ao patamar normal? 1, 2 anos? Abílio, eu vou lhe chamar pelo primeiro nome, eu não faço ideia da sua idade. Eu estou chegando aos 50 anos, eu já acho que a diferença de idade vai se estreitando. Eu me permito. Eu falei lá atrás que a melhor resposta para a crise é processo, tá? E não tentar ter bola de cristal. O processo que a gente tem hoje dentro da FIDUC para lidar com crises é um processo atemporal. Tá? Ele está previsto para durar o tempo que tiver que durar. Hoje, se você me perguntar quanto tempo vai durar isolamento social, tá? Essa necessidade de você ficar afastado uma pessoa da outra, eu vou lhe dizer que o Bill Gates deu uma entrevista ontem que eu acompanhei atentamente, onde ele dizia que nos países do hemisfério sul ele achava que lá para junho, mês 6, o pico já terá passado. Tá? Se você me perguntar em relação à crise econômica, a verdade é que ninguém sabe. Tá? O que a gente pode falar hoje com a mais absoluta certeza é o processo vai durar o tempo que ele tiver que durar. Existem oportunidades e a melhor forma de fazer isso é relembrar
quase que a anedota da Fidelity, porque as pessoas da Fidelity, a Fidelity é um fundo muito antigo nos Estados Unidos, na verdade elas passaram por outras crises dramáticas. Essa crise do ponto de vista econômico não é novidade, de forma alguma, ela é uma novidade do ponto de vista sanitário e para quem é, obviamente, nascido na segunda metade do século XX ou até mesmo um pouco antes da Segunda Grande Guerra. Tá? Natália, como está o andamento do app da Fiduc usar todas as funcionalidades já programadas? Natália, na terça-feira, agora, daqui a 4 dias, 5 dias no máximo, esse app que você está perguntando, que é o único app que a gente tem, já vai reportar saldos diários no seu celular. Tá? Eu sempre tenho o próximo prazo, tá? Em relação a isso, então o próximo prazo é relatório diário de posição financeira na terça-feira, daqui a poucos dias, início do mês de abril, se não me falha a memória, primeiro dia de abril, e depois disso, eu não tenho a data agora, por favor, se informe com o planejador que te atende e ele vai saber as datas a partir de terça-feira que a gente vai liberar as datas. Tá? Guilherme Bastos, querido, me perguntando qual a macroestratégia proposta pela Fiduc para minimizar perdas dos investidores. Alguma possibilidade de ganhos em momento de crise identificadas? Hoje, Guilherme, a maior parte dos nossos gestores busca minimização de volatilidade na perda. Tá? Cair menos do que os outros. Tá? Eles não estão olhando hoje para grandes movimentos de subida de mercado líquido nesse momento. Tá? Então, o que a gente vê hoje nos grandes gestores fundamentalistas são literalmente estar comprados, e eles já estavam comprados em empresas que têm movimentos idiosincráticos em relação ao mercado, ou seja, empresas que têm um nível de gestão muito maior do que grandes empresas públicas do tipo Petrobras, que movimentam o índice de forma relevante, mas que não representam de forma alguma o grosso da carteira que vocês estão comprados. E hoje, os clientes da Fiduc nos 4 grandes superfundos têm alguma coisa como 130 a 150 diferentes ativos e todos eles correlacionados, ou seja, montados de forma que movimentos de volatilidade sejam compensados. Tá? Se possível, Natália, explicar um pouco sobre isso. Eu já me perdi, Natália, sobre o que exatamente você quer mais explicação. Abílio, obrigado. Flávia, podem compartilhar os cenários de estresse utilizados? Não aqui, Flávia, esse não é um webinário para a gente discutir curvas de estresse ou índices Sharps. Seria muito técnico, por favor, mas nenhum problema da gente conversar sobre esse tipo de cenário. Por favor, procure seu planejador e a gente seta isso com você com o maior prazer do mundo. Tá? Alexandre, como gestores do fundo de ação e multimercados estão comportando? Revisaram as carteiras? Estão comprando? Alexandre, revisão de carteira de fundo é um movimento totalmente diário. Tá? Não existe nenhum movimento dramático dentro das carteiras. Tá? Existem movimentos táticos. Uma parte das carteiras estão sempre em renda fixa, né? Eles podem fazer uma posição líquida. Essas carteiras em renda fixa elas servem para prover liquidez para o fundo em momentos de grande estresse e também para buscar algum tipo de movimento direcional, né? de busca de upside, de movimento de alta. Hoje eu não conheço nenhum gestor que assuma uma posição de médio e longo prazo como absoluta. Tá? Esses gestores estão comprados em ações que historicamente pagam dividendos, se comportam bem, são boas empresas atrás delas. Em qualquer grande cenário de estresse, a gente está falando de um lockdown que durará ou duraria, eu não tenho bola de cristal, algumas semanas ou poucos meses. Ninguém está falando de fechar o país durante 5, 6 meses, a gente está falando de fazer um lockdown que vai durar abril, talvez maio, alguma coisa nessa ordem de grandeza. O
impacto de curto prazo é importante, o impacto de médio e longo prazo, não. Na formação do preço do ativo, na formação do desconto de fluxo de caixa do preço de um ativo, 2 meses não é tão relevante assim. Tá? Sobre a Previdência, Paulo perguntando sobre a Previdência. O Walter entende mais de Previdência que eu. Walter, você quer falar um pouco sobre Previdência e o que a Icatu Vanguarda tem feito em relação a isso, por favor? Claro, prazer. A Previdência, a nossa carteira, nosso superfundo de Previdência, ele tem essas 3 classes de ativo todas juntas. Então, ele realmente é uma carteira completa de Previdência. Essa precisa esquecer e não olhar mais mesmo. Então, ele tem lá dentro renda fixa, ele tem para diminuir a oscilação, ele tem multimercado e ele também tem ações. As estratégias sobre essa carteira agora são as seguintes: a gente tem uma alocação lá, que é uma alocação alvo, que a gente deveria ter X% em ações, a gente deveria ter X% em multimercado, X% em inflação e assim por diante. Mas essa alocação base, ela varia conforme a tática do momento. Então, tem momentos em que você acelera alguns desses elementos, diminuindo outros. Nesse momento atual de crise, a melhor estratégia possível é você não, digamos, querer inventar moda. E aí, o que os gestores decidiram fazer é voltar para a base. É um momento de que os preços estão meio malucos, a gente vai voltar para a base, que é exatamente a alocação alvo. E que, conforme esse cenário vai se desenvolvendo, eles vão apertando os botões e acelerando cada uma das classes de ativo de forma diferente para aproveitar a retomada quando ela vier. Ninguém sabe quando ela virá, nem por quais caminhos ela vai vir, mas os gestores da Vanguarda, que é o nosso Comitê de Investimentos de Previdência, essa é a estratégia deles, é voltar para a base, esperar um pouquinho, e está tudo lá, assim, a gente não perde, por causa disso, né, as oportunidades, e eles ficam atentos ao mercado e a qualquer momento eles podem acelerar mais uma ou outra classe de ativo. O Pedro nos pergunta, basicamente é isso. Oi? O Pedro Soares nos pergunta, que é meu xará, obviamente, existe a possibilidade de fundo de investimentos em imóveis? Imagino que isso é fundo de investimentos em imóveis. Sim, Pedro, existe. Deixa eu falar um pouco sobre isso com vocês. A gente sempre teve a ideia de lançar um FI, Fundo de Investimentos em Imóveis, para quem não conhece a sigla. Tá? Esse estudo está adiantado, na verdade, Walter está à frente dele, mais do que eu. Agora, nesse instante, não faria sentido buscar esse tipo de coisa, esse tipo de investimento. Tá? Imóveis vão sofrer particularmente nos próximos meses. Tá? A gente continua com o nosso projeto de estruturação do fundo, existem características fiscais, regulatórias, etc. e tal, mas não de lançamento, certamente não nas próximas semanas. Tá? Movimentos como esse vão ser feitos em meses, mais para o final do segundo semestre do que para o curto prazo, mas isso está absolutamente dentro do nosso radar. Tá? E o Rodrigo pergunta aqui embaixo, e eu vou tentar entender que a pergunta que você está fazendo, Rodrigo, é se você recomenda a migração de um superfundo para outro, o que vocês estão fazendo para diminuir as perdas do superfundo de renda variável. Tá? Renda variável ações. Tá? Deixa eu te falar por que não migração. Tá? Pega o fundo de multimercado, por exemplo, tá? E imagina que você tenha na sua frente, Rodrigo, uma régua de rentabilidade onde você vai de renda fixa, que tem praticamente nenhuma volatilidade. Não é bem verdade, a gente sabe que pode ter se tiver alguns tipos de crédito ali, mas vamos pensar que ela tem pouca volatilidade, tá? E baixíssima rentabilidade. Você passa por um multimercado que tem bem mais volatilidade e mais rentabilidade, e ainda assim tem muito menos volatilidade que renda de ações, que tem que ter mais volatilidade e mais rentabilidade. E por que ele tem mais rentabilidade no longo prazo? Porque volatilidade é a forma que um gestor tem de comprar $1 por 50 centavos. Tá? O fundo de multimercado ele funciona como um primeiro anteparo. Né? O renda fixa é prover liquidez e o segundo é para tirar volatilidade da tua carteira.
Tá? Esse fundo de multimercado, depois dessa crise gigantesca, até a última vez que eu vi, que foi literalmente ontem à noite, estava com perda de 4%. Ele conseguiu preservar nessa tempestade toda 96% do valor que está lá dentro. E perda de 4% lá dentro hoje é muito pequena. Tá? Aí você vai falar, tá, por que você não entra aqui dentro? O problema de você entrar aqui dentro é que, por que você não sai de uma renda variável e entra aqui dentro? É que você entra no andar de baixo. Né? Você estava na cobertura, na renda variável, realmente ela caiu para o 8º andar do teu prédio, tá? E você quer desembarcar para o prédio ao lado no 8º andar do prédio ao lado, mas isso vai virar cobertura daqui a um tempo. E se você entrar na classe de ativos ao lado, você vai estar para sempre preso dentro de uma classe de ativo pela qual a tua antiga cobertura vai andar mais rápido. Tá? Essa é a explicação mais top-down, de cima para baixo, que eu possa te dar. Existe uma outra explicação mais simples, que é, dentro de um fundo de ações, você tem benefício fiscal. O que quer dizer isso? Quer dizer que qualquer perda que você possa ter, você, na verdade, guarda ela para usar dentro dessa classe de ativos, dentro desse fundo de ações, ao longo da vida. Óbvio que se você nunca realizar o fundo, você nem precisa do benefício fiscal. O melhor é você não desinvestir. Tá? Mas se você desinvestir num fundo de ações e investir num fundo de multimercado, você perde o benefício fiscal. Tá? Você joga ele fora. Tá? É feito para você ficar na mesma classe de ativo e incentivar o poupador a manter a sua classe de ativo, porque é isso que vai dar mais dinheiro para ele no longo prazo. Então, nossa recomendação formal hoje é não faça nada, fique onde você está. É a melhor razão, o melhor motivo para você, a melhor forma de você ganhar dinheiro no curto prazo é deixar nossos gestores ganharem dinheiro para você. Eles estão fazendo isso, eles estão mexendo no seu dinheiro para se apropriar dessas oportunidades. Tá? O Daniel pergunta, se eu fizer um aporte para ações, por exemplo, o valor investido entra somado ao que tinha ou é trabalhado em separado? Qual seria o melhor tratamento para o aporte? Daniel, o valor investido novo é absolutamente separado e entra a preço novo. Tá? E entre o preço novo do que você comprou descontado e o preço antigo, você vai ter sempre um preço médio, mas os valores são sempre separados. Ou seja, é óbvio que é uma oportunidade de investimento e é óbvio que se você entrar hoje no mercado, você vai ter, na verdade, cotas sendo compradas a preço descontado. Qual é o melhor mix de superfundos? Paulo, grande pergunta. Grande pergunta. Porque, na verdade, esse é um dos maiores erros de composição de carteira. Né? Não existe um mix geral, não existe um tamanho para todos. Né? Isso é que nem roupa, você tem que ter um tamanho para você. E esse tamanho ele leva em consideração algumas coisas. A primeira delas é quanto dinheiro você gasta, e esse é muito importante, ou seja, qual é o teu burn rate, quanto dinheiro você gasta por mês ou por ano. Tá? O segundo é quanto dinheiro você tem. Tá? E quando você subtrai uma coisa da outra, tá? Você consegue entender o seguinte, cara, você tem que ter entre 6 meses e 1 ano e meio, 2 anos no máximo de dinheiro em renda fixa, para passar justamente por essas crises que a gente está vendo agora. Tá? O que exceder esse caixa, você pode buscar classes de ativos que sejam mais rentáveis. E aí, você tem que entrar dentro do KYC, dentro do nosso aplicativo de celular, que vai levar em consideração a sua idade, a sua percepção de risco, e ela vai te dizer quanto você tem que deixar nos outros fundos, superfundos. Tá? Se você tem mais dinheiro, menos idade, ele vai te dizer, você pode assumir mais volatilidade e, consequentemente, você vai ter uma carteira que tende a ser mais rentável no longo prazo. Tá? Lucas, desconsiderando o tempo para resgatar o valor investido, sem pressa para rever o dinheiro, aconselharia mudar o investimento em renda variável para renda fixa, ou melhor, continuar variável? Eu acho que eu tinha respondido isso, Lucas, lá em cima. Não mexa na renda variável agora, você vai sair em um momento de baixa, você vai perpetuar uma perda, não faz sentido nenhum, e você vai jogar fora uma perda fiscal importante que você pode se apropriar dentro da renda variável para compor a rentabilidade da sua carteira. Tá? Guilherme respondeu ao Paulo, Daniel, Lucas, obrigado, Fernando, pela gentileza da resposta. Pedro Soares, Pedro, como funciona quando ocorrem as distribuições de dividendos? Além do comentário para a carteira, sim, claro, as distribuições de dividendos das investidas
pelos fundos na qual você participa, Pedro, são reincorporadas dentro da carteira como rentabilidade. Assim bem como os rebates que os gestores lá embaixo rebateriam para a FIDUC, são 100% devolvidos para dentro do fundo do qual você é investidor e são cotizados, ou seja, são transformados em cota e aumentam a rentabilidade do fundo. Então, dividendos, rebates, são todos transformados em excesso de rentabilidade, além da variação do preço da ação. Tá? Obrigado, Fernando. E o Alessandro Canjanelli, nosso diretor de operações, obviamente me lembrando aqui que a forma certa de responder qual é a melhor forma de você ter um mix de superfundos é suitability. Façam seu suitability, senão eu vou tomar um puxão de orelha aqui do Alessandro. Obrigado, Alessandro. Eu tentei explicar o que o suitability faz. O nosso aplicativo de celular executa isso muito melhor do que eu explico. O Fernando, um número de roupa para todos os tamanhos. É isso, ou seja, não existe o one size fits all. Tá? Queria, de certa forma, encaminhar ao fim dessa nossa apresentação, já tem 1 hora, com uma mensagem de segurança. Tá? Lembrem-se sempre que o dinheiro de vocês não está na FIDUC. O dinheiro de vocês está depositado em um fundo que pertence a vocês, que é custodiado e administrado dentro do Bradesco, tá? Do qual ele só pode sair para voltar para a conta corrente de vocês. Tá? Esse dinheiro não está nem parado dentro do Bradesco. Ele está hoje comprado em cotas, se for em ações de empresas que são espetacularmente escolhidas dentro do mix do que tem dentro do Brasil. Gestores que tomam essas decisões têm alinhamento de interesse em criar dinheiro para vocês, ou seja, as perdas que vocês tiveram de rentabilidade se traduziram em perdas de remuneração para toda a cadeia dentro da FIDUC. Tá? E esse alinhamento de interesse faz com que nós tenhamos interesse em buscar o melhor resultado sempre. Tá? O Rodrigo pergunta quando o app será disponibilizado para os clientes. O app já está disponibilizado para os clientes, Rodrigo. Você deve ser um cliente nosso antigo. Fico feliz de saber que você está com a gente há bastante tempo. A gente fazia o onboarding de clientes de outra forma há uns meses atrás. Hoje em dia você pode ir tanto no Samsung quanto na Apple, naqueles App Store, buscar FIDUC, só tem um aplicativo lá, você pode baixá-lo. Quando você baixar, você faz a primeira fase do cadastro, que é para ele entender quem você é. Ele vai buscar no nosso banco de dados que você já existe, ele vai te dar todo o acesso a todas as informações na terça-feira da semana que vem, já inclusive posições diárias. E se você tiver alguma dúvida, busque o planejador que te atende, ele vai te acompanhar nesse processo. Tá? Flaviana, sou nova em investimentos, ainda estudando poucas coisas, muitos questionamentos recentes. Poderíamos falar que hoje um dos investimentos mais seguros seria o Tesouro Direto? Não. Eu acho que certamente é um investimento seguro, porque o governo tem o direito de emitir mais moeda e, por consequência, ele certamente é seguro se você define segurança por volatilidade pura e simplesmente, mas é um erro de percepção que volatilidade é igual a segurança. Flaviana, por exemplo, semana passada e retrasada, o Tesouro Direto não conseguiu prover liquidez para as pessoas dentro do próprio Tesouro Direto. Ele saiu do ar, eles fecharam o sistema por causa de excesso de gente dentro do sistema. Ou seja, é muito mais seguro você ter um planejador e uma gestora alinhada a fazer dinheiro para você do que você tentar arbitrar sistemas e buscar um sistema que, no fundo, é um software e se sair do ar você não sabe para quem ligar. Tá? Então, no limite, os nossos gestores, quando precisam, entram direto no Banco Central, no Tesouro, compram renda fixa para você e fazem isso diretamente no nosso renda fixa. Tá? É muito mais seguro você ter gente com quem conversar e com quem trocar ideia e saber que essa pessoa tem interesse econômico, modelo de negócio, para estar alinhada com você. Tá? Obrigado, Roberto, pelos elogios. GSPM, poxa,
Obrigado e, sobretudo, obrigado, Fernando, por estar atendendo tão bem GSPN. De novo, essa não pretende de forma alguma ser uma empresa, um webinário recorrente, mas de forma alguma se exime de voltar aqui conversar com vocês. Perguntem aos seus planejadores, peçam para conversar conosco, a gente vai estar aqui com o maior prazer do mundo, a gente sempre busca oportunidade de entrar em contato com as pessoas, a gente gosta disso, a gente usa a tecnologia para aproximar a gente e não o contrário. Por favor, busquem o Fernando e todos os outros planejadores que estão aqui do lado e nós estaremos aqui. Tá? A gente consideraria isso com o maior prazer do mundo. Walter, você quer falar mais alguma coisa? Apenas agradecer a todo mundo que está aí e que todo mundo lembre de focar naquilo que você controla e naquilo que é importante, sabendo que da parte que você não controla, especificamente dos investimentos, alguns dos melhores gestores do Brasil estão cuidando. Então, pode ficar tranquilo, não existe risco de sumir o dinheiro, de calote, isso não passa pelo nosso modelo, que é o mais importante. Então, fiquem tranquilos, foquem no que precisa, saúde para a família, seguir as recomendações dos seus investimentos. Tem gente muito boa tomando conta e a gente está aqui para explicar isso para vocês. Então, muito obrigado, foi um prazer. Das melhores pessoas provavelmente sentam na frente de vocês são seus planejadores, eles estão dando atenção a vocês, não hesitem em nos contactar, todos os e-mails da gente são muito públicos, LinkedIn, mas essencialmente estamos aqui para atendê-los. A gente está razoavelmente tranquilo nesse momento de que o processo colocado em posição lá atrás vai atender aos interesses de todos. A todos vocês, um forte abraço, sucesso, tenham muita consideração em relação ao lockdown, saúde para todos, até a próxima. Tchau, tchau.